Bem, pelo silêncio parece que não sei se temos alguma indicação lá no exterior. Se não houver, há uma mão? Sim. Peço para passar o microfone ao delegado Diniz Tivan. Boa tarde a todos e obrigado pela concessão da palavra feita pelo presidente da mesa. Nós tivemos uma leitura de uma circular que criou algumas normas e com menção até de combinações. E depois foi feita um reparo de que a entrada em vigor dessa circular aconteceria na segunda parte da nossa convenção, tanto na parte deliberativa. Agora, que é para não perder a oportunidade, como o presidente está aqui, nos está a dar a oportunidade queria perguntar ao presidente se podemos, nesta altura, apresentar algum protesto em relação àquela circular ou não, ou se esperamos para o momento deliberativo, de facto. Obrigado. Bem, fica claro que temos que esperar o momento deliberativo. Obrigado. Tem mais uma mão? É do delegado Castro Niquina. Muito obrigado, senhora presidente da Comissão Constituinte. Neste preciso momento, quero me debruçar sobre um ponto que consta dentro da agenda e que eu queria um pouco me perceber se é exatamente isso e depois colocar de facto com profundeza a minha inquietação. Falou-se sobre tomada de posse dos membros da Comissão Executiva após o momento em que será, digamos, eleito o presidente. Se for exatamente assim como terei percebido, eu não estaria em condições de aprovar este ponto, para que assim constasse, por uma simples razão. Se a memória não me trai, parece-me que os estatutos do Anamola não prevê a eleição de membros da Comissão Executiva. Elas deverão ser, digamos, indicados ou nomeados pela pessoa que a posterior poderá tornar presidente do partido. Então, se não precisa do momento em que for eleito como presidente, eu penso que deve ter um tempo suficiente de analisar quem é que poderá fazer parte da sua comissão executiva. Não, de facto, imediato, em que após a sua eleição, 5 minutos depois, poderá apresentar, neste caso, nesse contexto, a comissão executiva. Olhando aquilo que são os parâmetros dos estatutos do Anamola, embora não esteja em condições de mencionar o artigo, eu quero sugerir desta forma e propor para que esse ponto fosse retirado. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Como referiu ou evocou um princípio estatutário, teremos que consultar, não fez menção ao artigo. Gostaria, se pudesse me ajudar a localizar o meu estatuto e juntos percebermos esta proposta da retirada do ponto que se refere à eleição da Comissão Executiva. Doutora Judite.
Equipe técnica, pedimos a vossa atenção aos microfones. Bem, seria bom que isto fica para todos nós. Sempre que citarmos algum instrumento, é importante que facilitemos, né, a numeração do tal instrumento. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Eu só pedi a permissão do presidente para que esta matéria fosse tratada a posterior, por tratar-se da matéria da vida do partido. Penso que temos na sala observadores e convidados, então não seria, se calhar, oportuno tratarmos de questões da vida profunda do partido na presença dos observadores. Bem, eu quero apenas que citasse, como citou o estatuto, o que é que diz o estatuto, e depois iremos, porque se nós aprovarmos a agenda agora, estaríamos sem deliberarmos sobre este ponto. Como é que fica? Porque estamos perante a aprovação dos pontos da agenda. Sim, sim. Nessa ordem de ideia, o coordenador Niquina pediria que repetisse a questão, porque enquanto ele falava eu estava a atender a outra pessoa, não percebi muito bem a questão. Pedia que ele repetisse a questão. Bem, a questão é, ele invoca que o estatuto não preconiza a eleição dos membros da comissão executiva, mas sem a indicação e a nomeação, membros da comissão executiva. Daí que ele propõe a retirada do ponto de agenda sobre a eleição dos membros da comissão executiva. Eu vi a mão? Sim, mas peço para. Senhora Judite. Sim, e eu penso que, eu não sei se é o que o presidente esteve a dizer agora, porque o que tinha percebido do senhor Niquina, ele reclamava o período temporal no qual vai ser tratada esta matéria. É por isso que eu respondia que deveria ser tratada no momento a posterior, não neste momento, essa questão que ele coloca, nos termos em que ele coloca. Por isso que eu pedi ao presidente para, se possível, ele repetir esta questão, para que fique muito bem clara e pudermos melhor responder. Tá bom. Dou a oportunidade ao coordenador Niquina, que é ao mesmo tempo delegado desta província, a repetir a proposta. Delegado Niquina. Antes de mais, queria, como mesa, passar esta informação. Devemos ter feito isso antes. Queríamos, como mesa, proibir expressamente o uso de telemóveis individuais ou da captação individual de imagens e som a esta sessão. Obrigado. Coordenador Niquina. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente da Comissão Constituinte. A minha explanação tinha que ver com a questão de apresentação, ou seja, apresentação dos membros da Comissão Executiva do partido, que já vem constando dentro da respectiva ou presente agenda. A linha H, aliás, a linha D do artigo 21º fala sobre o líder do partido. No seu número 1 diz o seguinte, antes mesmo de falar ou mencionar sobre a linha, ela diz: o líder do partido é um órgão singular eleito por voto secreto pela Convenção Nacional
competindo. Depois vão às suas respectivas competências que lhes são, digamos, incumbidas pelo Estatuto. E nesta a linha D, de que eu estava cá a me referir, ela diz, o presidente do partido, nesse caso, ele tem os poderes, ou tem o poder de propor à Convenção Nacional os membros da Comissão Executiva para eleição, não é? E estava cá a dizer que, numa altura em que estamos, pela primeira vez, a avançar com a Comissão Executiva, aliás, com a Convenção Nacional do Partido, e provavelmente o presidente pode ser eleito hoje ou amanhã, na última hora do processo, não vejo espaço em que ele, antes mesmo de tornar presidente, possa, sobremaneira, conseguir propor membros da Comissão Executiva. Porque depois da sua eleição, precisa de um empossamento. Ele apenas passa a tornar presidente depois do seu empossamento. Depois do empossamento, aí ele assume esses poderes. Depois, ele deve ter um espaço suficiente de analisar quem é que deve compor a sua composição para funcionar como presidente dentro do seu órgão. O que não estava concordando é da forma como foi apresentada, portanto, a agenda. É que se logo que ele for eleito presidente do partido, imediatamente deve apresentar à Comissão Executiva. Significa que logo que tornou candidato, já teve pessoas para poder já apresentar. O que não estou a concordar. Então, eu estava a dizer, precisa de um tempo, após a sua eleição como presidente, ele deve sentar a analisar, porque a sua proposta torna válida depois do empossamento. E o empossamento pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, no final do dia. Imagine que ela termine, ou seja, ele seja empossado os últimos segundos da convenção. Estaria a obrigarmos a ele a apresentar uma proposta da Comissão Executiva, o que não seria prudente. Não sei se fiz perceber ou fiz muitas redundâncias, mas tentei mais ou menos usar mais explicações para trazer mais detalhes. Se não há compreensão, posso explicar de outra forma. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Ficou claro. Peço para colocar um microfone na assessoria. Mais uma vez, muito obrigada. Conforme tinha antes me referido que a questão do coordenador Niquina, tinha percebido que tinha a ver com a questão do tempo, do cronograma apresentado há pouco. Entretanto, nós discutimos esta questão ontem, a quando da preparação da agenda, o doutor Custódio esteve conosco. Eu acho que, provavelmente, a questão do atraso do início das atividades possa ter se propiciado a esta situação, porque nós tínhamos já previsto que, após a posse do líder, iria se interromper a sessão para poder efetivamente dar espaço para que o líder traga a lista e faça a apresentação da lista e prossigam outros passos subsequentes. Então, eu penso que há de ser uma questão de ajustar a agenda, o tempo que foi ali referido, penso que é o que inquieta ao coordenador Niquina. Entretanto, é uma questão sanável, poderemos resolver, porque realmente o líder, após um empossamento, precisará de tempo para fazer a apresentação da lista. Muito obrigada. Sim, muito obrigado.
Então, na verdade, é a questão do alinhamento da agenda. Se assim já tínhamos acautelado, a palavra acautelado não é tão boa assim, mas vamos ter que usar. Às vezes as pessoas dizem, está acautelado, depois chega, está descautelado. Então, penso que é pacífico, já cautelamos. Até mesmo o momento da eleição também vamos... infelizmente não houve a troca. Se eu puder propor, aprovaríamos a agenda com as devidas correções do alinhamento e avançamos. Mas que não faríamos jus à imagem ou à mente do candidato, apesar de que não gostaria de falar de candidato, sim, porque ainda não estamos lá. Recordo-me numa dessas organizações que um candidato concorreu sozinho, mas não ganhou. Então, mas penso que não será isso no Anamola. Mas eu acho que é justo que demos tempo a ele para poder se organizar caso seja eleito. Tá bom? Estamos juntos, né? É pacífico? É pacífico? Então... Sim, tem mais uma mão? Pensei que fosse pacífico. Sim. Pode. Doutor Chimar. Sim. Pode também fazer a consulta do mesmo aspecto para ver como é que ele foi tratado. Foi devidamente tratado. Ok. E já mandei, não é? Só para recordar-vos, caso não tenham o documento convosco. Obrigado. Muito obrigado. Coordenador Elídio, ainda quer se pronunciar? Sim. Sim, muito boa tarde a todos cá presentes. Efetivamente, eu pedi a palavra para recordar que nesta sala temos que nos recordar que temos os colegas que estão conosco via remoto. Obrigado. Um momento só, não percebi. Sim, íamos para lá mesmo. O problema é que eu tenho que virar para poder me comunicar com o exterior. Ok. Sim. Sim, passa o microfone ao ilustre delegado, sim. Sim, obrigado. Só uma questão. O presidente começou aqui nos dando muitos reparos. Eu acho que seria também do bom mérito que, se tivermos mãos dos delegados erguidos, a presidência privilegiar os delegados antes da assessoria, tratando-se, digamos, dos donos da festa. Às vezes não se sabe se estamos a precisar no momento de assessoria ou não. Seria bom que primeiro esgotasse, ou se mesmo for um caso extremo, podia-se interromper os delegados para pedir assessoria. Então, seria bom assim. É isto que eu queria pedir à presidência. Obrigado. Muito obrigado. São aqueles programas feitos em direto, né? Quando o programa está em direto, tudo vai sendo moldado. Contudo, muito obrigado pelo reparo. Acho que acolhemos isso. Como é que vamos proceder?
com o exterior técnicos. Bem que é delegado também, né? Peço para passar o microfone ao membro engenheiro Venâncio Mondlane. Tá, bom dia a todos. Obrigado, presidente da Comissão Constituinte. Não, em relação a esse aspecto, eu penso que não precisa mover-se, ainda fica com um torcicolo no pescoço, não precisa. Nós, o que temos de fazer, eu queria pedir à parte técnica, é que deixassem um microfone com o realizador. Portanto, nós temos na parte técnica o realizador, que ele vai monitorando quais dos monitores é um pedido de palavra. Com o microfone ele pode avisar o presidente que, olha, temos uma palavra da Alemanha, da África do Sul, de Maputo. Então esse trabalho fica com ele para passar a auxiliá-lo, sem precisar olhar para a tela. Muito obrigado. Obrigado, foi salvo a minha coluna. Sim, muito obrigado. Já agora podemos colocar um microfone na realização e nos alerte logo que houver uma mão do exterior. Já temos o microfone? Temos o microfone na realização? Temos, certo. Sim, sim. Maravilha. Gostávamos de informar que a realização pede que todas as províncias que tiverem alguma intervenção a citar, que possam levantar a mão e assim vamos colocar no ar. Obrigado. Isso nos submete a dividir os momentos, né? Primeiro as intervenções aqui e depois passamos a palavra ao exterior para melhor organização. Pois já tivemos intervenções aqui dentro. Temos alguma intervenção no exterior? Sim. Temos a intervenção de... Sim. A coordenação de Niassa. Delegado Shadrack, pode esperar, porque ainda estamos... Sim, tem a palavra o Centro de Participação e Votação de Niassa. Realização, estamos com problema de som. Do exterior para cá. Exterior para cá. Muito obrigado, boa tarde a todos os congressistas. Eu queria, em torno da questão que foi colocada aqui, a coordenação do Niassa, queria informar para prestarmos um pouco de atenção no artigo 23 dos estatutos, artigo 23. Regulamento próprio a ser aprovado pelo Conselho Nacional. Então, que precisamos que haja uma pequena observância deste artigo 23 dos estatutos do partido, no seu número 2.
Muito obrigado. Obrigado, Niança. Parece que estamos na mesma página. Se não tivermos mais uma mão, delegado Shadrach. Obrigado pela palavra, senhor presidente da mesa da Constituição. Sim, fico um pouco preocupado, sobretudo a eleição, o termo da eleição dos membros do Conselho Nacional. Portanto, sabendo que temos membros do Conselho Nacional interino e esses membros estão, portanto, nas suas respectivas províncias. E percebi aqui que haverá uma eleição dos membros do Conselho Nacional. Eu estou preocupado simplesmente para saber qual é o modelo que vai se usar para essa dita eleição, tendo em conta que os membros do Conselho Nacional têm que serem membros provenientes das ditas 11 províncias. Isso para mostrar uma clareza, uma transparência interna. Então, sendo assim, o que me preocupa é o modelo da eleição para esses membros do Conselho Nacional, porque nesse momento digo isso, qual é o modelo que vai se usar para que hajam esses membros e claramente se o estatuto que vela isto também que seja, portanto, divulgado para estarmos cientes. É mais ou menos isso. Obrigado. Bem, eu penso que nós estamos a discutir modelos, estamos a discutir agenda e vamos discutir agenda, temos de estar na linha daquilo que nós estamos a discutir. A questão do modelo, até podemos responder. Quando lá chegarmos, será apresentado o relatório, né, das listas apresentadas pelas províncias, e podemos, se puderem, se pronunciar neste momento. Mas o que eu queria que nós discutíssemos é a aprovação da agenda. Que teremos eleição, teremos. Agora, outro assunto é modelo. Eu quero que esteja claro que estamos a discutir os pontos da agenda. A eleição deve acontecer, o modelo, pois é discutível isso mais tarde. Senhor presidente da equipe técnica, temos mais uma intervenção da província de Tete. Tem a palavra, Tete. Boa tarde. Boa tarde, Ngapula. Boa tarde. Sim, estamos a escutar, força. Sim. No que diz respeito aos pontos de agenda, bom, eu queria submeter à mesa da convenção a refletirmos muito mais sobre o que foi apresentado no que diz respeito ao tipo de interpretação que nós temos que fazer aos nossos estatutos, assim como aos nossos regulamentos internos. Disse aqui exatamente que vamos usar uma interpretação sistemática e teleológica. Face isto, gostaria de chamar por a par aos presentes. Parece que a linha... Alô, Tete? Isto, tema